ler um trecho do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Quando a doença chegar. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em quem você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Você acha que Deus não está interessado na sua felicidade? A palavra vingança não existe nos códigos divinos. Deus nos ama, sobretudo quando estamos frágeis e precisando de ajuda como agora. Qual pai amoroso que não faria qualquer coisa para resgatar um filho em perigo? Jesus se apresentou para nós como um bom pastor, o pastor que nos conhece e que está disposto a dar a sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades no momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque em que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Você está disposto a aceitar a ideia que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhes aconteceriam se você continuasse vivendo na sua loucura? Então, meus irmãos, vamos acalmar nossa mente, levando nosso pensamento a Deus, que tudo que a gente veio aqui nessa casa procurar, que a gente consiga ser atendido. Lembrando, como diz ali no livro, nenhum pai quer mal algum para o filho. Então, se alguma coisa está acontecendo em nossas vidas, é para que a gente consiga despertar para uma vida melhor, para algo que a gente tenha que nos corrigir, para levar uma vida mais tranquila. E para isso, vamos rezar. O Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje é o Maurício que vai conduzir a nossa palestra, então seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Amados encarnados. É sempre com muita alegria que a gente adentra essa casa. Estava falando para a Maria, quando a gente... Hoje eu estou morando na Vinha, mas só que toda segunda e terça-feira a gente tem o da minha sogra, que é aqui na Fazenda Pedra Branca, aqui no fundo, então estava bem pertinho. E aí, queira ou não queira, a gente é bem brilhante e nada, né? Aí a gente pega e ela diz, mas está faltando 10 minutos. Está faltando 15 minutos, daqui ali é 2 toquezinhos. A gente sai da primeira, a gente já sai bem cedo, que pode ter fila, pode não sei o quê. Aí a gente chega quase 1 hora antes. E aí a gente fica assim, em cima do laço. E eu fico só feliz. Ainda bem que cheguei a tempo, porque senão... Gente, mais uma vez agradeço de coração o convite. Espero que a gente consiga passar algo que seria a reflexão. E o tema que a gente trouxe para a nossa meditação da noite é bem e mal sofrer. Sofrer tudo nós sofremos agora. Tem essa qualidade do saber sofrer. E aí a gente vai citar alguns exemplos e algumas citações do Cristo que fazem até no próprio, na própria mensagem já foi até
o fato que a gente vai falar, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer vivam sobre as palhas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que não é pelo simples fato da gente estar passando por uma dificuldade, estar sofrendo, que a gente já vai merecer o reino dos céus. É como nós vamos aceitar esta dificuldade e esse sofrimento. Como é que nós vamos reagir? Qual é o nosso comportamento diante dessa situação? O próprio Evangelho já nos diz que quando a gente está passando por essa dificuldade, mas nós, como foi também colocado assim na mensagem, e nós, né, não aceitamos, ficamos indignados, revoltados e tudo, aí não está servindo muito não. Embora esteja passando dificuldade, muitas vezes uma pessoa que ensina uma cadeira de roda, ensina uma maca, ou uma pessoa que está passando sofrimento muito difícil, mas se ele não tem essa resignação, ele não tem essa compreensão, essa aceitação de Deus, muito pouco está adiantando. Porque muito daquilo que ele está passando aqui assim, é lá de trás. Ele está colhendo o que ele semeou. Então, eu estou me revoltando contra algo que eu plantei. Muitos é coisas que a gente está colhendo aqui também. Ou que a gente já está até semeando também. Então, cabe isso também. A gente tem que ter bastante esse entendimento. Que não é o sofrer, é como a gente aceita esse sofrimento. E como ele diz aqui, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. As provas bem suportadas. E tem dois exemplos para a gente enquadrar bem dentro desse quadro aqui que ele nos passa. Eu, quando criança, meu Deus do céu, Pedra Branca é muito. A mãe, agora é um outro parênteses também que eu quero abrir, porque eu tive o privilégio de ter duas mães. A mãe biológica, maravilhosa, meu Deus, e a mãe Olívia, também costureira. A gente, 22 anos a gente morou na casa dela, né? A mãe trabalhava na casa dela, mas ela nunca nos tratou como o filho da empregada, coisa não. Era filho como filho, tanto eu quanto a Mary, minha irmã, a gente sempre chamava de mãe, e ela nos tratou sempre dessa forma, né? Então, eu tive esse privilégio de ter duas mães. Então, ela era costureira. Então, a gente pequena, ela dizia, mas pega, isso aqui leva lá para casear, né? Levava lá para fazia casear, fazer bainha, sei lá, umas coisas assim, que era botar botão, uma coisa, tudo eu levava. E essa senhora tinha um marido, e ele ficava deitado na maca, ele não podia, não levantava nada, era até para a escola. Ficava deitado, mas era uma pessoa super revoltada, indignada com o mundo, no coração. Parece, se eu não me engano, quando novo ainda, era caminhoneiro, e depois veio essa doença. E aí ele ficou tetraplégico e não pôde mais. Mas se revoltou, mas estava super revoltado, indignado. A gente chegava lá, tinha até medo de, sinceramente, tinha até medo, porque era assim, uma pessoa tão revoltada, era palavrão para tudo quanto é lado, xingamento e coisa, tudo o tempo todo. Meu Deus do céu, que situação difícil. Olha, eles passaram um cortado com ele, né, por conta dessa situação. E eu acho que ele se achava no direito de poder dizer tudo, de falar aquilo tudo, por conta como ele se encontrava, né, achando que ele estava deitado numa cama, tal, ele podia dizer tudo aquilo ali, como se ele dissesse assim, não, venham aqui, ver como é que é essa situação, então vocês vão ver. Então era super revoltado e por ver desencarnar e tudo, passou por uma situação bem delicada. Em compensação, também a gente conheceu, tive o privilégio de conhecer, não sei se a Beli nessa época também estava lá, Jerônimo Mendonça. Ele teve, até o apelido dele era o gigante deitado. Da mesma forma, ele também vivia em cima de uma cama, uma maca-cama, tetraplégico, e nós tivemos o privilégio de conhecer, ele veio até no Bezerra de Menezes, numa época
quase igual a voz do Divaldo. Quem chegasse, passasse por fora, pensava que era o Divaldo que estava fazendo a palestra. E era sempre uma pessoa assim, bem brincalhona, risonha e tudo. Mas por que ele adentrou o centro? Quando ele viu a porta, ele ficou meio indignado porque a religião que ele professava não deu todos os esclarecimentos que ele achou que deveria, e ele procurou um centro espírita. Eles começaram a dar as orientações e tudo, e ele foi se agradando, gostando, e começou a frequentar. Mas nessa época ele era perfeito. Ele tinha 17 para 18 anos, jogava futebol, até o apelido dele era Tarzan. Ele tão forte que era, coisa tudo bem sadio mesmo, bem coisa. E aí ele começou a frequentar o centro, tudo isso aqui. Aí ele sentou lá no último banco, e aí estava uma palestra, né, normal aqui, e tinha um médico na mesa. Aí daqui a pouco o médico disse assim: eu estou sentindo a presença do Espírito, ele está pedindo para me dar a comunicação. Daí ele perguntou para o responsável da mesa se ele poderia. Daí a pessoa disse: não, pode, ele já conhecia o médico. Não, esse recado que eu tenho aqui é para o Tarzan. Ele lá atrás sentado assim, aqui escondidinho, como é que ele me viu aqui? Aqui escondidinho. A mensagem que o Espírito está passando é para o Tarzan se segurar bem no cipó. Ele diz, porque vão vir muito sofrimento. Primeiro a dor vai te convidar para andar de muleta. Depois vai te convidar para andar de cadeira de roda. Depois você vai ficar tetraplégico. E por último, você vai ficar cego. E assim foi, uma sequência muito rápida. E ele foi fazendo tudo isso. E ele ficou, mas não se revoltou. Tanto que ele saía ele não ficava em casa. A mãe dele dizia assim, ó, dos filhos que eu tenho, todos os filhos dos outros eram tudo perfeito e tudo. Mas o que os outros ficam em casa. Ele, que era tetraplégico, nunca ficava em casa. Ele saía. O tempo todo, os colegas vinham, pegavam ele, botavam. Eles fizeram uma Kombi e fizeram um esquema para botar ele dentro da Kombi para poder andar com ele para lá e para cá. Ia para festa, ia para baile, ia para tudo até lá. Uma vez ele foi numa festinha, chegou lá, uma menina pegou e esbarrou na cama dele, né, não sei o que, daí a mulher ficou meio revoltada. Ai, onde é que eu vou? Sempre tem esse aleijado aqui assim no caminho. Aí ele está meio bravo, assim, como é que eu vou fazer? Daí ele assim, puxa vida, mas eu não posso irritar mais ela ainda assim. Daí ele pegou para ela e ela ficou brava. Ah, eu vou numa festinha, ele está lá, parece que quer uma coisa, esbarra em tudo em mim. Aí depois ele pegou para ela e disse assim, também não para em casa? Era para ser o contrário, né? Ele sendo tetraplégico que era para estar em casa. Também não para em casa? Aí o tempo todo, daí lógico que nós estamos todos esbarrando e tudo. Mas para ter uma ideia, ele, tetraplégico, fundou 2 centros espíritas, montando tudo. E ele ia direto fazer palestra e tudo, mas olha, era sempre rindo, sempre brincando. Uma certa feita ele disse para o Divaldo, deve ter inveja de mim, né? Daí ele assim, por quê? Porque tu fala bonito e tudo, mas quando termina sou eu que saio nos braços. Todo mundo tinha que pegar ele para botar dentro do carro, saía nos braços. E era sempre assim, uma pessoa muito brincalhona, muito risonha. Até no comentário ele diz mesmo que quando se chegava perto dele mesmo assim, uma pessoa se emocionava do ambiente bom que ele tinha, uma pessoa ria muito porque ele era muito brincalhão, né? Quando ele veio a desencarnar, não levou muito tempo, 15 dias, ele se comunicou e veio falar com o Divaldo Pereira Franco. Muito alegre, muito satisfeito. Ele disse, olha, Divaldo, que bom, né? Estou conseguindo andar normal, estava andando, porque já não era mais tetraplégico, e estou enxergando. Que Deus maravilhoso. Que maravilha. Percebeu? 15 dias, no momento, para vocês terem ideia, o próprio Bezerra de Menezes, quando desencarnou, passou, porque é natural e é normal todos nós passarmos por esse véu da sonolência, de uma perturbação, isso é natural. Nosso desencarne. Uns mais, outros menos. Em espíritos, e essa perturbação, eles estão
mais de 50, 100 anos até, eles ficam nessa perturbação, dependendo muito da evolução do espírito. E com 15 dias ele já conseguiu se comunicar. Bezerra também não levou muito tempo, mas ele teve que passar por um hospital, teve que ser atendido também. Aí Bezerra também é interessante, só rapidinho. Ele estava deitado, e aí veio a sua orientadora espiritual, chegou ali, conversou com ele, e ele deitado no cama, né, no hospital, no plano espiritual, e disse assim: que barulho é esse lá fora? Aí ele assim: então você já está em condições, pode se levantar e lá vem. Aí ele pegou, se levantou, foi na janela, olhou, mas muita gente em volta dele. Quem são essas pessoas? Aí ela disse assim: essas são as pessoas que você ajudou lá quando você estava lá no plano físico. Eram milhares de pessoas, ele nem sabia, de tantas pessoas que ele ajudou, tudo lá orando por você. Vieram dar uma saudação para você. Isso que bacana. Quando a gente faz, sempre tem alguém olhando. O desânimo é uma falta. A gente sabe. Ele está dizendo aqui: Deus nos recusa a consolação desde que nos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Acreditarmos, temos certeza que Deus se faz presente em todos os momentos, como foi colocado ali, né? Qual é o pai que não vai olhar pelo seu filho? E Deus está lá olhando por cada um de nós, com muito carinho, com muita fé, torcendo por nós. Por que torcendo por nós? Porque nós temos que ter o nosso merecimento e nós temos nosso livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas, né? Porque, como diz o Haroldo Dutra Dias, nós temos uma falange de espíritos a olhar por nós e nos dar sempre muita atenção e carinho. Se nós formos olhar, e realmente é. Né? Quando, muitas das vezes, um familiar nosso que sai daqui em bom estado, está no plano espiritual, está olhando por nós, quando nós fizemos algo de bom para alguém, nós não estamos fazendo só para aquela pessoa, nós estamos fazendo para aquela pessoa, mas nós estamos fazendo também para o seu anjo de guarda que está olhando por nós. Ele até diz assim: quando você ajuda alguém que está em situação muito difícil, às vezes até um mendigo, uma pessoa em situação de rua, ou você vai lá, dá um carinho, dá uma atenção, uma palavra amiga, né, e faz algo por ele e tudo, pode ter certeza, você não ajudou só ele. Porque todos nós temos anjos de guarda, protetores, espíritos simpáticos, e você também categoriza esses irmãozinhos. Quando você estiver passando por uma situação muito difícil lá na frente, o que vai acontecer? Eles também vão dizer: opa, agora está no nosso momento também, podemos olhar por ele. Olha só, então a gente também caminha. Então isso é muito importante, a gente ter essa mentalidade de olharmos e fazer, porque o bem sempre é bom. É muito bom fazer o bem, porque sempre tem retorno. E retorno é bom. E é um retorno muito bom. Aqui ele diz assim: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será da resignação e da coragem. Quando a gente está resignado, vamos ter coragem, vamos passar adiante. Está difícil? Claro que está. A gente sabe que não devemos passar por. Mas vamos confiar, ter coragem, ter confiança mesmo, ter certeza de que Deus se faz presente, está olhando por nós, torcendo por nós e ajudando, vibrando por nós. Nós temos é que sintonizar, nós temos é que abrir o nosso campo, nossa vibração ser positiva para que a gente possa estar na mesma vibração, para que a gente possa receber. Senão nós criamos meio que uma redoma de vidro, uns obstáculos e não permitimos que ele chegue até nós. Então cabe a nós, daqui para lá, fazer. Porque muitas das vezes, de lá para cá, eles estão abertos e estão se esforçando por demais para nos ajudar. Mas nós não estamos nos esforçando para receber. Aí que está a diferença. Quantas e quantas vezes quem é acostumado a fazer as leituras do Evangelho, da codificação espírita, ou mesmo das obras similares, que a gente tem tantas, né? É muito comum a gente ver mães e pais, familiares que oram pelos seus filhos e pedem tudo, mas eles não conseguem entrar no raio de ação dos filhos porque eles estão numa vibração muito baixa, numa outra vibração. Então, por mais que a pessoa queira, não consegue. Por isso que dentro das casas espíritas é tão fundamental ainda
os trabalhos mediúnicos e tudo. Porque a gente diz assim, tem um trabalho mediúnico na casa, tal. Você não precisava. Por que os espíritos não vêm direto e já trabalham e socorrem os espíritos? Porque eles nem percebem. Eles estão numa vibração tão baixa. E nós, encarnados, ainda estamos nessa mesma vibração pesada ainda também, que daí a gente consegue fazer esse canal, a gente consegue fazer. Por isso que a gente é o intermediário, o medianeiro. Conta disso. Então é importante termos essa compreensão. Mas, se a gente tiver resignação e coragem, mais a opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Muito mais será a recompensa. Será mais opulenta, será mais farta. Porque se a gente passou por 10 dificuldades, nós vamos ter 100 felicidades em cima daquelas 10. Porque o amor próprio não tem do pecado. Então, muitas das vezes, o que a gente fez lá atrás, a gente conseguiu melhorar, passa por muitos processos, principalmente do arrependimento, se prostrar diante de Deus, das coisas maravilhosas que estão aí para nos dar sempre força para nós vencermos a nossa dificuldade. Então, é fundamental que a gente confie em Deus, que a gente acredite em Deus, como fez Joana de Cusa. Joana de Cusa, espírito elevadíssimo na época do Cristo, era esposa de Cusa, era um intendente na época do Império Romano, alta estirpe, e era esposa também, tinha do bom e do melhor, era uma pessoa, só que ela despertou para as coisas de Deus. E naquela época era meio difícil, Poxa vida, uma pessoa daquela, romano, coisa tudo, o cristianismo não era muito aceito, era até muito perseguido e tudo, e ela acreditou. Uma pessoa de uma estirpe bem elevada, ela foi e começou a seguir o Cristo. O Cristo ia no lago, fazia a pregação, ela estava junto. E na casa de Pedro, quando ela foi, ela perguntou para o Cristo, dizendo que confiava muito nele, acreditava nas suas palavras, acreditava nas pregações e tudo, mas ela tinha uma grande dificuldade, que era na família, que era com o marido. Porque o marido não era um religioso, muito pelo contrário, não aceitava. E era muito materialista, as coisas do dia a dia e tal. E ela queria ver o que ela poderia fazer. Então ela achava que ela deveria fazer alguma coisa para fazer com que o marido se modificasse para acreditar no que ela também estava acreditando, no cristianismo e tudo. Daí o Cristo, com aquela paciência, com a tolerância, sempre passava para ela cada coisa no seu momento. Não é agora, não está ainda no momento. Confia, acredite em Deus, continua tendo a tua fé e a tua perseverança. Mas não seria interessante, mestre, que a gente pudesse fazer algo por ele, já que ele está muitas das vezes, a toda essa a divulgação da doutrina e tudo, se nós fôssemos tomar dessa forma, já imaginou também o Cristo passando para ela. Se Deus fizesse a mesma coisa com todas as pessoas que fizeram, que mataram tanta gente, e assim ele ia pegar, ia simplesmente pegar e ia matar a vida daqueles dos mandatários. Às vezes uma lágrima faz com que a pessoa desperte para as coisas de Deus. E é isso que ele quer. Portanto, ele sempre dizia, ele, se tivesse 99 ovelhas, mas ele ia lá pegar aquela lágrima desgarrada para botar junto. Então ele nunca deixava ninguém passar em branco. Ele olhava por todos de igual modo. Então ele tinha um tratamento nesse sentido. Então ele pedia para ela ter muita calma, muita perseverança, para acreditar. E ele sempre dizia, nós somos os que precisam do médico. Então, se ele estava precisando, então ela teria que ser essa pessoa, que era mais centrada em tudo, para dar essa condição para ele. Foram vivendo a vida, tiveram um filho. Mas lá na frente ele perdeu essa condição. Ele já não era mais aquele homem tão rico e tudo, e começou a ficar doente, começou a ser seguido, perseguido também, o marido dela, e ele veio desencarnar. Desencarnou e ela continuou a vida dela. Só que ela já tinha, com aquela conversa que ela teve com Jesus e tudo, ela estava muito forte, muito firme no cristianismo, na presença de Deus, na confiança de Deus como
mas daí é lógico que ela já perdeu aquela condição, né, de vida bem farta que ela tinha. Ela começou a trabalhar, a cuidar dos filhos de outras senhoras, de outras mulheres. Até as amigas delas, na época, mulheres de poder, né, um pouco, que apesar dela eram tudo pessoas mais financeiramente mais fortes. Não deve fazer isso, procura um outro jeito. Não, eu vou fazer isso sim. Ela começou a cuidar de crianças, cuidar dos filhos dos demais e foi passando o tempo, foi ficando velhinha e tal. O filho dela foi crescendo, com um baita de um homem e tudo. Mas daí, com a perseguição do cristianismo, pegaram e prenderam. Entenderam? Eles botaram dentro de um circo. Naquela época era muito comum, né? E essas touradas, essas coisas, botavam no circo para, na época eram os leões, mas nessa época eles pegaram e botaram, era para botar fogo mesmo. Botavam um poste amarrado e botavam fogo em volta. Achas de lenha assim, daí botavam no fogo. E estava ela com os demais cristãos que acreditavam na palavra do Cristo e tudo, estava tudo lá na arena. O circo cheio, cara. Estava cheio, lotado assim como estádio de futebol, era a mesma coisa, só que ao invés de ser jogador, eram eles que estavam ali sendo judiados e até maltratados. Estavam presos a mãe e o filho do lado. Eles estavam ali, botaram lenha e tudo, e o filho dizia para a mãe: abjura, mãe. E eles pediam para que ela, né, abjurar, que ela negasse o Cristo, negasse a fé, porque daí de repente eles podiam ser salvos. E aí ela olhava para o filho e lembrava tudo que ela passou, né? Dos momentos bons que ela teve, dos momentos difíceis também que ela teve com o marido, mas lembrava muito das conversas que ela teve com Jesus. E aquilo ali dava muita força. E ele só dizia: seja fiel. E ela lembrava disso, mas lembrava mesmo. E o filho do lado, abjura, né? Nega o Cristo, quem sabe a gente pode sair daqui. E aí ela começou a chorar. Quando eles pegaram, ainda deram um reinaço no filho do lado dela e tudo. Imagina a mãe vendo isso do lado ali. Olha só a fé para poder ter isso ali. E ela olhava: filho, não sabe o que diz. Mas não teve jeito. Ela fez. Aí veio um desses verdugos que estava batendo ainda, que judiava tudo, dizia assim: que Deus é esse que te ensina a morrer? Que Deus é esse que só te ensina a morrer? Querendo dizer que ela poderia muito bem pegar e coisa. Não, ela estava morrendo em nome de Deus. Você está ensinando a morrer? Ela disse: não. Ele me ensinou também, diante disso, me ensinou a te amar. Dizendo para o Beto, me ensinou a te amar. Aí ele pegou e olhou daquela ela pegou, ele pegou, botou fogo e tudo. Aí ela sentiu aquela dor e tudo. Em que ela sentiu aquela dor, assim, aquele fogo, aquela coisa, tudo, ela sentiu muito no ombro. Quem estava ali? Jesus. Disse: minha irmã, estou aqui. Imaginar, passando por tudo isso, mas ela teve essas. Passou por tudo, melhor. E ela disse: estou aqui, vim te buscar. E ela foi acolhida por Jesus. Então, olha só, passou por sofrimento, dores, mas não desistiu muito algum. Então, caramba, às vezes, dentro de qualquer dificuldadezinha que a gente tem, a gente já solta os cachorros, já diz mil e uma coisa, e não lembra nunca de agradecer a Deus a oportunidade de dar. Como podemos distinguir o bem do mal? Qual é a distinção que a gente faz? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir. Isso aqui é andar conforme a lei de Deus. Eu saí daqui, fui para aqui, automaticamente eu fui para um outro caminho. Não é o caminho de Deus. Mas não quer dizer que foi Deus que fez o mal. Não. O mal não é criação de Deus. Não, Deus não seria justo igual. O mal é criação nossa. É só nós seguirmos na linha de Deus que nós vamos estar bem. Porque o mal é nossa criação. Nós somos danados para fazer isso.
E por que fez? Porque, como a gente disse lá atrás, nós temos nosso livre-arbítrio, nossa livre vontade de escolha. Ele não vai interferir. Porque se a gente quisesse, se ele quisesse, ele poderia fazer, não, vocês vão dar sempre no preço. Mas qual seria o nosso método? Seríamos todos iguais. Todos, sem distinção. E por que somos todos diferentes? Porque cada um pensa de uma forma. Cada um pensa de uma forma. Cada um tem um jeito de agir, de falar, de fazer, uma situação. Mas, como ele diz aqui, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Pergunta 621, na nossa consciência. Então, cada um sabe. E todos nós sabemos, sim, aonde é que nós estamos errando e se nós devemos ou não fazer. O maior bandido sabe que ele está fazendo alguma coisa e ele está infringindo uma lei. Ele está ultrapassando alguma coisa. Ele está saindo desse caminho do bem, do caminho de Deus. Claro que ele sabe. Morreu, acabou, né? Então, porque às vezes a ignorância do não conhecer as coisas é que faz ele tomar muitas das vezes essas atitudes. E se muitas das vezes chegasse assim, tu sabe se tu está fazendo errado, né? Ah, tá! Não é igual perguntar para um bandido o que ele espera dele. Ah, já sei mesmo que se ou eu vou para a cadeia ou você morre. Nem aí. Por que ele pensa isso? E por que ele toma essas atitudes e vai fazer? É muito comum a gente escutar isso. Ah, eu sei que eu vou morrer ou senão eu vou para a cadeia. E sabendo que vai para a cadeia, daqui a pouco ela também vai morrer e tudo, porque às vezes já está julgado e tudo. Porque ele pensa que morreu, acabou. Terminou. Aí que está a referência de não saber. Porque ele sabe que ele vai sofrer. Ele não sabe melhor, ele vai sofrer essas consequências no plano espiritual. E depois, como a gente disse, ele semeou e vai ter que colher lá na frente. Então, muitas das vezes, quando ele vem, como a gente falou ali, assim, tetraplégico, cego, mudo, ou com alguma deficiência e tudo, é porque ele semeou lá atrás. E está colhendo agora. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar muito vivo. A frase que o Chico disse sempre assim: não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso desde já a fazer um novo fim. Essa frase. Eu posso estar semeando aqui hoje, que eu vou colher amanhã. Então, como eu já tenho a consciência, eu já sei o que eu estou semeando, eu já sei aonde eu devo plantar, como plantar, eu vou colher. Então, isso é interessante. Estou colhendo hoje, porque eu semei lá atrás. Como lá atrás eu ainda estava muito ignorante, estava muito sem conhecimento, sem consciência das coisas de Deus, hoje estou colhendo. Mas como hoje eu já estou com mais consciência, com mais atitude, no sentido de fazer as coisas bem feitas, de fazer as coisas em prol do meu semelhante, porque a gente tem que sempre pensar que Jesus foi bem claro quando ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu próximo é a maior ferramenta que eu tenho para a minha felicidade. Fique bem claro, é no meu próximo que eu vou encontrar tudo o que eu preciso para mim ser feliz. Porque quando eu faço para o meu próximo e ele se sente feliz, ele se sente bem, essa é a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus foi bem claro que a vida ainda não é deste mundo. Não é por conta disso. Porque a gente não se compraz, a gente não se sente bem, a gente não se sente feliz com o nosso próximo sendo feliz. Eu tenho que ser feliz. Então eu vou achar, eu vou correr atrás de coisas supérfluas, vou atrás de coisas materiais em busca dessa felicidade ilusória. Porque a verdadeira felicidade é essa. E no momento que eu pego e faço uma pessoa feliz e ela se sente feliz e eu me sinto mais feliz que aquela pessoa, aí eu estou vivendo a verdadeira felicidade. Esse é o propósito. Não sei como tá? Até tem um recadinho aqui, com um puxão de orelha que a gente vê bem rapidinho aqui, né? Então, só para a gente encerrar. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que praticando o bem, quando em realidade pratica o mal. Eu me lembrei dessa frase aqui quando Paulo de Tarso, quando esteve e passava uma situação na época e tudo, e ele perseguiu até o ponto da vida, e era salvo, mas ele tinha uma consciência de que ele estava fazendo a coisa certa. Bem caindo aqui, até quando ele foi
Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele caiu, teve essa consciência, né? Aí passou a ter essa razão. E aí ele começou, mudou completamente. A reforma íntima que nós temos que fazer, para ele despertou naquele momento. Para nós temos que viver a hora de cada um, aonde ela vai despertar em cada um de nós. Mas ele perguntando aqui, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que praticando o bem, quando em realidade pratica o mal? Jesus disse, vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Vamos fazer aos outros o que gostaríamos que ele nos fizesse. Eu gostaria que fosse tratado dessa forma. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Não, né? Por que eu vou fazer? Não. Então é sempre ter essa medida. Poxa, eu não vou fazer, eu também não queria para mim. Não, eu vou fazer porque eu gostaria, poxa vida, eu quero, isso é muito bom, isso ajuda, isso para mim, também vou fazer. Poxa vida, ele vai ficar bem e eu não. Né? Tem muitas vezes que eu penso, eu vou fazer, mas ele vai ficar bem. E eu? Como é que eu vou ficar? E essa talvez o egoísmo do orgulho, né? E a gente tem muita. Nem eu para mim, só eu. E aí muitas vezes é o contrário. Né? Sócrates tem uma frase bastante interessante para nós encerrarmos, que diz assim: não penses mal dos que procedem mal, pense que apenas estão equivocados. Não pense mal dos que procedem mal, que fazem mal. Lembre que apenas estão equivocados. Ou seja, que a gente acabou de falar, da ignorância do não saber. Quando eles começarem a cair e tiverem esse entendimento, eles vão despertar para as coisas de Deus. Opa, vão mudar. E a gente vê tantas pessoas que às vezes, ainda falando hoje à tarde com um colega, ele diz assim, colega nosso, ele ainda disse assim, muitas das vezes as pessoas têm que se sentir na pele, na carne, às vezes uma dificuldade, uma necessidade, para mudar toda a sua vida, toda a sua estrutura e os seus pensamentos. Né? Quantas pessoas a gente vê assim, né? Mães que muitas das vezes, como foi o caso do Cazuza, o Lasgrael, que tem uma perna e tudo, até então eles tinham uma vida, tal, tudo bem, coisa, mas aí depois, quando eles tiveram, deu um despertar neles, o que aconteceu? A mãe depois anda fazendo palestra, prepara, ajuda muita gente também, começou, depois que o filho se foi, sentir na carne. Lasgrael perdeu uma perna. Aí ele começou a fazer, até tem alguns até que já estão alguns já foram até participar da Olimpíada. Eles começaram a abrir para as pessoas mais humildes. Até então era só mais uma elite e tudo, só que o outro lado. Muitas das vezes são situações assim. Despertou para a consciência, despertou para as coisas de Deus. E cabe a cada um de nós fazer esse despertamento, lembrarmos disso, cada instante. Lembrarmos que o nosso próximo é a maior ferramenta que nós temos para a nossa evolução, para o nosso progresso, mas ao mesmo tempo, quando ele se sentir bem, ele estiver bem, nós vamos sentir melhor ainda por ele estar bem. Aí é a verdadeira felicidade. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês, tenham todos uma excelente final de semana, né? E fiquem com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Esse roteiro é importante justamente porque nos mostra o nosso caminhar, nossas escolhas. E é bem dessa forma mesmo, nós que fazemos. E muitas das vezes a gente reclama. Como é bem comum a gente ouvir. E nos caminhos da existência, nós nos deparamos com dificuldades e muitas vezes dizemos assim, eu mereço. E é dessa forma mesmo. Por que não? Por que não merecer? Eu mereço justamente porque é eu que crio essas situações. São as minhas escolhas. E dentro dessas minhas escolhas, então, eu tenho duas formas de seguir. Aceitar ou me revoltar. Quando me revolto, o que acontece comigo? Eu passo a ser uma pessoa doente.
E quando eu aceito, é justamente porque eu entendi o recado e daí então é o melhor. Simples. Dessa forma bem simples. Mas nós precisamos, antes de entrar dentro desta simplicidade, buscar entender as nossas dores e as nossas dificuldades do nosso dia a dia. Muito obrigado, Maurício. Foi bem sucinto dentro daquilo que a gente precisava ouvir neste dia, neste feriado. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus. Antes, o recado. Nós hoje iniciaremos o passe dentro da nossa câmara de passe. Então, aquelas pessoas que têm uma roupa, que têm algo que precisa trazer, pode depositar aqui na mesa e pode seguir para dentro do passe, que aqui essas energias vão ser recepcionadas para a forma a qual vão receber as roupas, a água e a fluidificação necessária. E ao mesmo tempo da própria roupa. E lá dentro, então, é para cada qual que entra lá vai receber as suas energias que cada um necessita, vão receber lá dentro. Então fica dessa forma subentendido que quando precisar trazer uma roupa, alguma coisa, pode deixar aqui em cima. Da mesma forma ela vai receber, não precisa levar lá para dentro, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus uma vez mais e agradecendo. Agradecendo pelo que acabamos de ouvir. E que vamos pedir ao Pai que possamos, dentro desse entendimento, trazer isso para dentro de nós e fazer com que possamos agir trabalhando essas informações para que aprendamos de uma vez por todas que todas as situações as quais nós passamos, seja ela de bem ou de dificuldades, são escolhas nossas mesmas. E assim então, em agradecimento ao que acabamos de ouvir, nós dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, e livra-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E desta forma, então, agradecemos nosso irmão Maurício, o seu mentor, a nossa mãe Maria de Nazaré e Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. E assim pedimos a todos que permaneçam sentados neste silêncio, para que possamos dar continuidade no trabalho agora dentro da câmara de passe. E cada um vai ser chamado banco a banco para receber também as suas energias lá. Muito obrigado e uma boa noite a todos.